Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a minha história, como eu comecei a cortar cabelo, né? Como isso aconteceu na minha vida, como eu me tornei cabeleireiro, né? Então assim, não tem como eu falar da minha história se eu não falar do meu pai, entendeu? O meu pai foi um cara fantástico e um cara assim, muito amigo meu a minha vida inteira. Meu pai foi o cara assim que eu tinha ele como meu grande amigo. E meu pai, ele sempre. Eu nunca gostei de estudar, nunca fui bom de querer estar na escola estudando. Na verdade, eu sempre gostei de ir para a escola, mas estudar mesmo, eu nunca gostei de estudar. E aí, um certo dia, uma mulher que morava nos kitnet do meu pai, uma senhora, uma vez ela me chamou, né? Cirineu, que era como me chamava quando eu tinha 14 anos de idade, me chamou e falou assim: Tu tem como segurar o Luquinhas que eu vou cortar o cabelo dele? Eu falei: Não, peraí, pô. Se você vai cortar o cabelo dele, deixa que eu corte, entendeu? Porque assim, deixa que eu corte. Ela falou assim: Não, mas assim, para mim cortar, eu queria cortar a surfista, entendeu? Eu falei: Não, mas surfista é minha especialidade. Eu sempre fui aquele cara brincalhão, né? E aquele cara pra frente. E nisso, ela falou assim: Não, então beleza, então, mas eu quero surfista. Eu falei: Não, beleza, vamos fazer surfista. E surfista era um corte muito antigo, né? Que a gente cortava aqui assim e fazia uma risquinha assim, não era risca, né? Mas era um cabelo maior e outro menor. E aí eu acabei fazendo um corte surfista, né? E ficou muito bom. Poxa, ficou bom demais. E aí muitas pessoas. E a tesoura que eu utilizei foi uma tesoura de pano, né? Cortar pano, aquela que a gente encaixa 4 dedos assim, mais um. E eu cortando o cabelo com aquela tesoura lá. E aí, o que foi que aconteceu? O pai da criança, no outro dia, né? Acordou de manhã cedo, já batendo na minha porta. Cirineu, Cirineu, Cirineu. Ei, mano, eu quero cortar o meu cabelo. Eu falei: Poxa, bora lá, bora lá. E ele sentou no banquinho lá e eu peguei a tesoura e tchac, tchac, tchac. Não, corta logo que eu tenho que ir pro trabalho. E eu tchac, 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 cortei. E aí, quando esse cara chegou à tardezinha, ele já começou a fazer a propaganda na rua. Olha, quem cortou meu cabelo foi Cirineu, cortou o do meu filho, cortou o meu. E de repente já tinha tanta gente lá cortando, saía para jogar bola, quando voltava com esses meus amigos, começava a cortar o cabelo dessa rapaziada, todo mundo moleque, né? Eu tinha 14 anos de idade na época, então a gente começou a cortar cabelo ali naquela época, assim, daquela galera, né? Da rua, e meu pai, assim, muito entusiasmado, né? Que assim, poxa, dando maior apoio, dando maior força. Só que aí o movimento foi aumentando, aumentando, aumentando e ia sujando o quintal de cabelo, né? E meu pai falou: Não, peraí, pô. Se for para você cortar cabelo aqui, você precisa cobrar. Você não pode ficar cortando de graça aqui, você precisa cobrar. E aí foi quando eu comecei a cobrar e não consegui sair mais da profissão. E isso aí já se passou 28 anos. Então, mas como foi? Meu pai, ele sempre foi aquele cara assim, motivador, né? Me motivava demais, porque eu nunca fui uma peça boa na escola. Eu tenho até vergonha de dizer isso hoje, e muitas pessoas que me conhecem hoje, com a base moral que eu tenho, com os livros que eu leio, e com todo esse conhecimento que eu tenho aí de física, de química, né, de cosmetologia, de tricologia, da matéria humana em si, né? Então, assim, as pessoas até se espantam eu falar essas coisas, né? Então, assim, eu nunca gostei de estudar, eu sempre gostei de ir para a escola, mas estudar não. E aí meu pai sempre dizia para mim assim: Meu filho, se você não gosta de estudar, você tem que fazer um curso de cabeleireiro. E eu dizia: Não, papai, eu não quero fazer um curso de cabeleireiro, porque eu vou ficar no exército, eu vou ficar no quartel, vou me alistar no exército, vou ficar no quartel, e quando eu sair de lá eu vou trabalhar eu quero ser bombeiro. Então meu sonho era ser bombeiro, eu queria ser bombeiro de todo jeito. E aí eu tinha um colega meu, um senhor de idade, na verdade, que a gente saía sempre para pescar. E aí ele era major da aeronáutica. E ele sempre falava para mim assim: se você ficar no quartel, se você se alistar no quartel e ficar lá no quartel, passar, eu consigo tirar você de lá e colocar no bombeiro, como você quer. E aí aquela felicidade que eu ia ficar num bombeiro. E nesse percurso, né, dos 14 anos até os 17 anos e 6 meses, que é quando você se alista no exército, né?
Na verdade, eu fui expulso da escola. É até vergonha falar isso, mas eu fui expulso da escola. Aí o que foi que aconteceu? Aí nesse percurso eu falei, não quero estudar mais não. Eu não preciso disso, tarará. Era aquele gênio rebelde, entendeu? E peguei, aluguei um ponto, já estava ganhando dinheiro, né? Sempre tinha um dinheirinho comigo, então assim, sempre estava cortando o cabelo e eu juntei. E eu ainda até lembro na época o aluguel custava R$ 130, um pontozinho numa praça. E nessa praça tinha 4 escolas, né? A escola que eu estudava e mais 4 escolas públicas, né? Ao redor dessa praça. E eu, chama Praçainha de Cajueiro Seco. A Praça de Cajueiro Seco, lá em Jaboatão dos Guararapes, Recife, Pernambuco. Então lá foi quando eu comecei a cortar cabelo e meu pai sempre dizendo para mim, não, vai fazer um curso de cabeleireiro, faz um curso de cabeleireiro, faz um curso de cabeleireiro. Foi quando eu fui fazer um curso de cabeleireiro. E quando eu fui fazer esse curso de cabeleireiro, né, eu queria aprender a cortar segurando assim com o dedo o cabelo, né, que eu sempre cortava, né, com pente livre, que eu chamo sempre assim, pente livre, mas na época eu queria aprender a cortar usando o dedo, colocar assim a tesoura, o cabelo no dedo assim, tic, 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 entendeu? E aí fui fazer o curso. E nesse curso foi quando eu aprendi, na época, na verdade, tinha aquela touca de gesso, aqueles permanente afro. Então, assim, não é nada do que é hoje a cosmética e o que é hoje o mercado de cosmético. Então, mas tinha a questão do permanente, né? Tinha a questão da coloração, como colorir um cabelo. E eu fiz esse curso, me saí muito bem e comecei a cortar cabelo de mulher, comecei a escovar cabelo, né? Comecei a trabalhar na profissão, mas sempre com aquele intuito de uma hora ia dar certo lá o quartel e eu ia largar a profissão de cabeleireiro. E aí o que foi que aconteceu? Eu juntei dinheiro, né? Eu juntei dinheiro que eu queria comprar uma moto. E eu juntei esse dinheiro para comprar uma moto. E quando eu juntei o dinheiro para comprar uma moto, foi na época que eu já tinha o dinheiro para comprar uma moto, foi na época que eu fiquei sabendo que eu não fiquei no quartel. E foi engraçado, sabe? Porque quando eu cheguei lá na parada de ônibus, né, para ir para minha casa, aí tinha muita gente lá alegre porque não ficou no exército, né? E eu naquela tristeza, chorando porque não tinha ficado no exército, porque era o meu sonho era ficar no exército, eu queria ficar no exército, sabe? E hoje eu até agradeço não ter ficado no exército, porque eu amo a minha profissão, tenho uma profissão linda. Hoje não trabalho diretamente com cabeleireiro, como cabeleireiro, né? Mas assim, gosto de estar sempre dentro de um salão, gosto de estar atendendo minhas clientes. Tenho muitas clientes hoje que ainda faz cabelo comigo e não me larga de jeito nenhum. E eu sempre falo para elas, olha, eu não vou deixar de cortar cabelo e nem vou deixar de fazer cabelo, né? Mas hoje aí eu com a Natural Quântica, né, a cosmética do futuro, que é uma indústria de cosmético, a gente agora está fabricando cosmético, eu agora sou químico, eu sou cosmetólogo e estou aí com esse canal agora para passar toda essa experiência, né, de 28 anos e comentar, falar da minha vida, falar como foi a minha história, como aconteceu na minha vida essa profissão, porque tem muitas histórias, né, de 28 anos tem muitas histórias para contar. Então aqui é só um trechinho que a gente vai falar. Então, assim, como foi que aconteceu? Aí eu peguei, meu pai, cheguei em casa chorando, meu pai falou, poxa, e aí? Eu falei, não fiquei no exército, papai. Ele falou, caramba, e agora? Eu falei, não, agora eu vou montar um salão lá no Shopping da Barra. E aí eu peguei o dinheiro da moto, né, e fui montar um salão no Shopping da Barra. E o salão no Shopping da Barra, esse Shopping da Barra, era num lugar chamado Barra de Jangada, né? Era um lugar chamado Barra de Jangada. E em Barra de Jangada existe uma Ilha do Amor. E aí o que acontece? Nessa Ilha do Amor, a maioria das casas que tinha nesse lugar era casa de veraneio, né? E eu aluguei lá esse pontinho lá e só consegui passar 3 meses com esse ponto alugado lá. O dinheiro acabou, não consegui mais pagar o aluguel e meu pai falou, olha, Ney, na verdade eu vou fazer o seguinte, vamos montar um ponto aqui em casa, vamos montar um ponto aqui em casa, a gente morava numa avenida e meu pai, ele quebrou a parede lá, né, fez um salão, fez uma sala de estética, por isso que eu não tenho como deixar de falar do meu pai, porque meu pai, na verdade, ele foi o grande motivador da minha vida. Tudo que eu sou hoje eu agradeço pro meu pai, entendeu? Então, assim,
Aí ele fez a recepçãozinha, né? Meu pai foi o cara que comprou a minha primeira tesoura, a minha primeira navalha. Então toda vez que ele ia em prazeres, que era a feira de prazer, ele voltava com alguma coisa de salão, entendeu? Ele nunca deixava de vir com uma coisa de salão. E eu via que aquilo ali era a vontade dele. E ele falava para mim assim: meu filho, olha, presta atenção, se você não quer estudar, a profissão de cabeleireiro é muito bacana, só anda limpo, entendeu? Você vai andar muito limpo, você sempre vai estar num lugar muito sofisticado e não vai ficar pensando aí que as pessoas vão achar que você é gay, que você... E eu falava: não, pai, mas é porque eu não quero ser barbeiro e eu vou seguir, eu sou cabeleireiro. Eu queria ser cabeleireiro, não queria ser barbeiro de jeito nenhum. Quando me chamava de barbeiro, eu ficava bravo. E aí, na época, né, há 28 anos atrás, aquela pessoa que queria ser cabeleireiro sempre tinha aquela questão do preconceito, né? E eu, assim, na verdade, eu vou ser sincero com vocês, eu nunca sofri um preconceito por ser cabeleireiro e ser heterossexual. Eu nunca sofri um preconceito. Porque muitas vezes as pessoas podem dizer assim: vai lá no salão do Ney, o Ney é massa, vai lá no salão do Ney, o Ney vai fazer teu cabelo lá. E aí muitas vezes a pessoa vem no meu salão achando que eu sou gay, né? Porque é o nome. Essa semana a pessoa me perguntou assim: Ney, mas por que Ney? Eu falei: não, porque eu não tenho que ter um nome mais assim delicado para salão de beleza. Ele até ficou rindo, entendeu? E aí nos coquinhos eu tinha esse salãozinho lá na frente, né? Então, na minha casa. E foi aí que eu passei 8 anos da minha vida aí cortando cabelo, fazendo cabelo de muitas pessoas e fiquei muito conhecido ali naquele bairro ali. Era o Cirineu que cortava cabelo, todo mundo era aquela... Então assim, trabalhava de domingo a domingo, trabalhava domingo até 1 hora da tarde, aí 2 horas da tarde cortando cabelo. Quando eu cheguei no Pará, eu falei assim: nunca mais eu trabalho num dia de domingo. Você entendeu? Porque eu trabalhava de domingo a domingo cortando cabelo. E aí eu sempre dizia pro meu pai: ó pai, eu não quero ficar nesse lugar, eu não quero, não tem como eu ficar nesse lugar. Aqui, olha, eu gosto de fazer cabelo de mulher, sabe? Eu gosto de estar fazendo coloração, eu quero fazer luzes, eu quero mexer com essas mulheradas aí. E aqui não dá, as mulheres não têm condições de pagar os serviços que eu quero fazer, e aqui não tem possibilidade. Várias pessoas que me convidavam eu para trabalhar em Boa Viagem. Boa Viagem, muita gente conhece Boa Viagem, Recife, Boa Viagem. Então muita gente sabe a cidade, tem até música, né? Boa Viagem, de Reginaldo Rossi. Então assim, ia trabalhar, né? Tinha uma advogada que eu trabalhei para ela tinha um salão, muito lindo salão, né? Então trabalhava, aí depois me irritava, voltava para a favela de novo. E meu pai era alcoólatra, né? Então bebia, e eu chegava em casa, meu pai estava bêbado, e aí eu falava: não, tem que ficar aqui mesmo. E minha mãe doente, entendeu? Então assim, a minha vida foi praticamente aí, muitos anos, né? Tomando conta do meu pai e da minha mãe. Então minha mãe, meu pai, eu falava, como eu era cabeleireiro e sustentava a casa, eu dizia sempre pro meu pai: o senhor não vai trabalhar, o senhor não trabalha, quem trabalha aqui sou eu, o seu trabalho é tomar conta de mamãe, entendeu? Então mamãe precisa dos seus cuidados. Então ele sempre assumiu esse compromisso de tomar conta da minha mãe. Então assim, e da esposa dele, né, que foi um excelente pai, um excelente marido, uma pessoa incrível. Eu só tenho de agradecer, onde eu tenho certeza que ele está num bom lugar. E nessa época meu pai, ele tinha a obrigação de tomar conta da minha mãe, né? Então minha mãe sempre foi doente e eu sustentava a casa e meu pai tomava conta da minha mãe. Então sempre foi assim a vida inteira. Depois, né, quando minha mãe faleceu, minha mãe tinha um problema de esteatose hepática, e quando minha mãe faleceu, aí eu fiquei morando só eu e meu pai, e foi quando eu dizia pro meu pai: ó pai, eu vou montar um salão lá na beira da praia. Eu só falei: isso. Nós vamos pegar a nossa casa aqui, a gente tinha uns quartinhos de aluguel, e eu falava: vamos fazer tudo quartinho de aluguel, vamos fazer tudo quartinho de aluguel, e vamos alugar um apartamento e vamos colocar um salão lá na beira da praia. E aí foi tão bacana, sabe? Tão bacana. E a gente coloquei esse salão lá, e de lá foi quando eu decidi vir para o Pará. E aí é outra conversa que eu vou conversar com vocês depois. E assim, mas foi isso, entendeu? Então assim, eu fiz um curso de cabeleireiro, eu tinha 17 anos de idade, eu fiz um curso de cabeleireiro numa escolinha chamada, era de um vereador chamado
Nem lembro mais do vereador, sabe? Nem lembro mais do vereador. Ele era muito famoso lá no Recife. E aí esse vereador, ele promovia cursos, né, em Cajueiro Seco. O bairro chamava Cajueiro Seco. E eu não tenho um certificado de cabeleireiro porque nessas andâncias do Ney, acabou que o certificado do Ney foi pro pau, molhou, estragou. E eu conversando numa live esses dias atrás com o Kleber, lá do Recife, ele falou, não, Ney, aquela escola lá não existe mais. Entendeu? Então hoje eu não tenho nem certificado de cabeleireiro, mas eu fiz um curso de cabeleireiro, eu tinha 17 anos de idade. Então quando eu tinha 17 anos de idade, mas comecei a cortar cabelo com 14 anos de idade, como eu falei para vocês, como aconteceu comigo. E ao não ficar no exército, né, resolvi realmente mergulhar na profissão de cabeleireiro e resolvi realmente, eu me lembro que eu fui participar de uma feira de cosmético, né, em Recife, no centro de convenções, e aí foi muito bacana, entendeu? Então assim, foi quando eu conheci aquele mundo, aquele espetáculo assim, e eu falei, não, eu quero ser cabeleireiro, eu quero ser cabeleireiro de transformar cabelo, eu não quero ser um barbeiro, e eu sempre tive aquele negócio de querer ser um cabeleireiro, mexer com a mulherada, fazer luzes, fazer mecha, entendeu? Mas assim, foi uma coisa muito boa na minha vida, só tenho de agradecer pro meu pai foi o grande motivador, como eu sempre falei aqui, que eu tô falando aqui, entendeu? Então assim, muito grato pela profissão, é uma profissão que dá liberdade, né? Você tem uma liberdade muito grande, porque depois que você se garante na profissão de cabeleireiro, quando eu falo assim, se garante, quer dizer, você entende da profissão de cabeleireiro, você pode trabalhar onde você quiser. Se você quiser ir para os Estados Unidos, você vai trabalhar. Se você quiser ir para o Canadá hoje, você vai trabalhar. Se você quiser ir para a Europa, você vai trabalhar. Então, qualquer lugar que você chegar com um secador e uma tesoura e uma navalha, você vai trabalhar. Entendeu? Então, assim, isso me deixou, na época, né, muitos anos atrás, aí até os meus 24 anos de idade, eu era aquele cara rebelde, né? Aquele cara rebelde porque me garantia na tesoura, sempre fui um bom cabeleireiro, sempre tive aquela fama de ótimo cabeleireiro, e por ter essa fama de cabeleireiro, por ter esse desempenho com cabelo, né? Eu tô pegando aqui várias fotos aqui, vocês observam aqui que eu tô na minha galeria, né? Então assim, o que acontece? Depois eu vim para o Pará, e do Pará foi quando eu comecei a frequentar a Hair Brasil, a Beauty Fair, e me especializando cada vez mais, e indo para treinamento de marcas, né? Então assim, teve toda aquela evolução, né, da cosmética, os kits de tratamentos, e aí eu entrei nesse mundo, e até hoje eu estou envolvido e não sei fazer outra coisa na minha vida do que cabelo, e hoje fazer cosmético, né? Estou aí fazendo cosméticos naturais, que hoje eu tenho esse conhecimento da física quântica, que eu vou gravar outro vídeo para vocês falando da física quântica, e até falando porque o nome da minha marca chama Natural Quântica. E foi estudando a física quântica que hoje eu sou químico, né? Então assim, essa conversa é muito pano para manga, e não vai ser nesse vídeo que eu vou conversar com vocês. Mas assim, valeu demais, essa é a minha história, entendeu? Então tem muita história, ainda vou contar muita história aqui no canal para vocês, mas eu tinha que começar do começo, né? Então o começo foi isso. Eu comecei a cortar cabelo numa comunidade, com 14 anos de idade, uma mãe pediu para me segurar a criança e eu me candidatei a cortar o cabelo, né? Então, no outro dia o pai já queria cortar o cabelo, daqui a pouco a rua todinha estava cortando o cabelo, daqui a pouco eu estava com a plaquinha de frente da minha casa, e daqui a pouco meu pai já estava abrindo um espaçozinho para mim, colocando ali, toda vez que meu pai vinha, como eu já falei. Então, assim, sempre vinha com alguma coisa de salão para mim. Então, assim, houve muitos erros, houve muitos acertos, então muitas experiências hoje eu tenho para passar para vocês, porque a minha vida inteira, né, a minha vida inteira foi mexer com cabelo. Eu sempre falo para as pessoas que é coisa de outras vidas, né? Eu acredito na reencarnação, eu acredito que nós somos um espírito livre, um espírito que não é a matéria, então esse espírito eu acredito que ele nunca morre. Eu acredito que eu já fui aí cabeleireiro nas outras vidas e vim aí, tão cedo despertou essa questão do cabelo na minha vida. Então assim,
Eu só tenho de agradecer, né, motivar as pessoas que estão entrando nessa profissão, dizer que é uma profissão magnífica, uma profissão que lhe dá a liberdade de empreender com qualquer condições que você tenha, né? Qualquer condições que você tenha hoje, você consegue empreender com um salão de beleza. Então, assim, com a profissão de cabeleireiro. Muito obrigado, gente. Valeu. Essa é a minha história aqui, um pouquinho da minha história, na verdade. E vou gravar outros vídeos aí falando da minha história e falando aí da física quântica, né? Como foi que essa física quântica, o que é essa física quântica, e falar dos nossos cosméticos, falar de tricologia, de cosmetologia, que é para esse canal que eu criei para justamente passar toda essa experiência. Mas eu não posso só passar a experiência sem passar a minha história. Beleza? Gente, valeu, certo? Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar seu like, você vai ajudar muitas mais pessoas que queiram buscar essa profissão, né? Que queiram uma experiência de uma pessoa que tem mais experiência, assim, para poder estar dando os toques, né? Para estar dando a clarificação, para poder exercer aí da melhor forma a profissão e sustentar a sua vida da melhor forma.